Ainda era uma colônia de Portugal quando os bandeirantes cortaram a mata, desbravando o interior em busca de pedras e metais preciosos. Naquele tempo, o único objetivo era o dinheiro. Passados alguns séculos, não precisamos mais rasgar a mata para ir ao interior do país, mas a busca pelas joias preciosas continua necessária. Não as joias dos tempos dos bandeirantes, que só trazem riqueza material. Hoje, corremos atrás de outras preciosidades, do tipo que alimentam a alma. Joias dos mais diversos quilates, músicos, dramaturgos, pintores, escultores, atores, cantores, artistas de raro talento, joias de brilho intenso que brotam dos mais diversos recantos do país. Bom, meu primeiro contato não foi primeiramente com o piano, né? Meu contato foi primeiramente com a música, que eu não tinha
ideia de como seria, né? Começa pela minha irmã, que lá há muitos anos atrás era estudante de piano jovenzinha ainda, e no final do ano a professora dela quis fazer uma audição de piano aqui na minha cidade e perguntou se não teriam mais crianças para formar o coro para cantar o Tal Noite Feliz, né? A minha irmã me chamou, eu fui nos ensaios e fiquei impressionado com o som do piano. Minha irmã estudava piano, mas até então ela não tinha o piano. Posteriormente, meu pai deu um piano para ela, né? Então, ali é na casa da professora. Então, eu fiquei muito empolgado com o piano. E aí, quando meu pai deu o piano para ela, eu também quis ter aula, mas isso foi um grande problema, né? Nós estamos falando de década de 70, né? As coisas não eram como são hoje, né? O futuro de um homem, vamos por assim dizer, era medicina, dentista, advogado. Imagine em 1970 um jovem de 13, 14 anos dizer eu quero ser pianista numa cidade tão pequena quanto Duartina, né? Foi bem complicado no começo, mas eu comecei a estudar piano. Passado uns 4 anos que eu estudava aqui em Duartina mesmo, eu comecei a achar que não era coisa que me dava futuro, e aí eu ouvi dizer de uma grande professora que tinha em Bauru. Aí eu fui até Bauru, marquei uma aula com ela. Eu queria assim o testemunho de alguém que soubesse muito mais de onde eu estava, tendo orientação para saber vale a pena ou não vale a pena investir, certo? Aí eu fui nessa professora, a Deise Ribeiro Baroni, que tem alguns anos que ela já faleceu, a quem eu devo... Nossa, enquanto eu for vivo eu devo, como é que se fala, gratidão a ela, né? Porque ela me ouviu e me achou assim um grande talento para a idade que eu tinha. Só que ela foi assim direta no ponto, né? Ela falou assim: você toca muito bem, mas você é possuidor de uma série de problemas de ordem técnica, né? Interpretativa, estilo. E resumindo a história, eu estudei com ela 10 anos, né? E nesses 10 anos ela me levou para concursos, enfim, aí a vida virou de ponta cabeça e foi onde eu decidi que era aquilo que eu queria. Aí eu tive que lutar, né, porque minha irmã se casou, levou o piano, eu fiquei sem piano, então eu já de tenra idade, né, eu já fiz um empréstimo para comprar um piano usado para eu ter o meu piano, mas também dava muitas aulas, né, para poder pagar esse piano, porque... Todo mundo acha que vida de música é uma coisa fácil, e o que é caro para o instrumentista, às vezes não é nem a aula com o professor que ele faz, mas é ter o instrumento de qualidade. E durante muitos anos da minha vida eu não pude ter o piano que eu achava que devia ser aquele de qualidade para um músico, né?
já contou que lá no início, quando resolveu estudar o piano, já teve aquele, vamos dizer assim, já foi uma certa surpresa, porque o que se esperava na década de 70, os meninos estudar outras coisas. E quando você falou que você ia abraçar a música como profissão, como que foi, principalmente com relação à família? Vamos dizer assim, não foi uma situação fácil, certo? Indiretamente, a família aceitava as minhas escolhas, mas você percebia que ela estava triste pela escolha que você fez, né? Então, para ela, a minha profissão deveria ser outra e não essa de músico. E eu optei, eu fui, prestei vestibular, passei, comuniquei à família, não teve festa, ninguém comemorou, não... Enfim, eu falei, é isso que eu vou ser e pronto, acabou. Eu não estou aqui para, como é que se diz, para satisfazer a ninguém, estou para satisfazer a mim, né? A minha curiosidade pela música é muito grande, é esse mundo que eu quero desvendar. Posteriormente, né? Aquilo que poderia ter sido uma grande tragédia profissional acabou sendo como é que eu posso dizer, um orgulho para a família, né? E a partir daí tudo mudou e seguiu as coisas como deveriam seguir, né? Eu fiz curso superior de piano, né? Foi minha primeira formação, que posteriormente se transformou. As universidades abriram o tal do bacharelado, né, no instrumento. É uma titulação importante, é uma titulação superior que você tem no instrumento. Você sai dali, não vamos dizer pianista, porque não existe isso, né? Você fez uma faculdade de odontologia, mas você não sai dentista top de lá, né? Você faz história, mas você não sai um professor de história top. É o tempo que vai te fazer assim. A mesma coisa foi com o piano. Eu fiz piano, mas eu falei que na minha vida eu sempre tive alguns vieses, né? Vamos supor, que não eram esperados, mas que aconteceram e que a situação obrigou a isso, né? Então, quando eu estava já no final do meu primeiro curso universitário, que era o curso superior de piano, né? Minha mãe, como era costureira na época, costurava para a diretora, naquela época, da escola de primeiro e segundo grau, Dr. Francisco de Abreu de Paula Sodré, da cidade de Ubirajara. E disse que estava sem professor de educação artística, se ela não conhecia nenhum. A minha mãe achava que o que eu estava fazendo podia dar aula, né? Falou, meu filho faz a manda ele ligar para mim. Aí eu liguei para ela, a situação era difícil na época, né, financeira. E aí, nesse exato momento, né, retornando, a diretora, naquela época, como eu fazia várias disciplinas que eram compatíveis com o ensino de educação artística, as aulas me foram atribuídas, né? A diretoria de ensino, naquela época era delegacia de ensino, não era nem diretoria, me autorizou, eu dava aula com autorização, tinha um termo lá que eu não lembro agora, faz tantos anos, e eu fiquei nessa escola, quem eu agradeço muito, né? A diretora, porque formamos corais, formamos fanfarra. Eu, mesmo sendo educação artística, eu trabalhava só música, entendeu? E a cidade amava, adorava. Então criamos orquestras, coros, sempre com o apoio da direção e da escola. Uma coisa que jamais eu tinha visto na minha vida. E fiquei lá de 1980 até 1988. E aí começou a dar problemas com a delegacia de ensino. O título superior que eu tinha de piano não me permitia mais pegar as aulas. Eu só pegaria em caso de algum professor pegar as aulas, desistir e não ter quem pudesse dar aquelas aulas. Então, neste momento, eu retorno à instituição e faço a licenciatura. Termino a licenciatura em 2 semestres, né? E uma das irmãs era professora naquela época de uma das disciplinas, né, que era cantor fiônico, e me pediu para acompanhar o coro do conservatório, que não tinha um pianista que lesse à primeira vista. E eu fui acompanhá-la, ficou impressionada de eu sentar e já sair tocando que eles iam cantar. E nesse mesmo ano ela fez uma audição dos alunos dela, do conservatório, e perguntou se eu tinha algum aluno aqui em Duartina. Eu tinha vários, muito bons, por sinal.
Mas eu levei um para tocar uma composição minha que eu tinha também compus por um tempo da minha vida. Uma música para 2 pianos. E ela ficou impressionada. E no final desta audição, ela anuncia publicamente, para minha surpresa, sem eu saber, que ali ela estava me convidando para fazer parte, né, do corpo docente do Conservatório Musical Pio XII, que lá naquela época era tido como o top da região de Bauru inteira. E daí para a universidade foi um trampolim de 6 meses, e aí minha vida mudou tudo. Eu deixei o Estado, pedi exoneração, porque eu já era professor, como é que se diz, concursado, né? E eu pedi exoneração, saí do Estado, fui para a universidade e me senti no paraíso. O início, a ideia era uma carreira de músico. E no meio do caminho houve essa migração para a docência. Como foi isso? Vamos dizer que eu penso de uma forma assim: tudo que aconteceu na minha vida musical aconteceu porque tinha que acontecer. Então eu não tenho mágoas de ter tido um objetivo na vida e de repente ele ter mudado, né? Eu acabei crendo, e como professor também, depois de praticamente 25 anos na universidade, eu acabei testemunhando e vivenciando que muitos alunos talentosos que eu tive, que eram muitos, tinham o talento para a docência, mas não tinha o talento para ser concertista, certo? E aí que eu fui entendendo, porque chegou um momento que a minha vida ficou tão cheia de docência, né? E além de outros cargos que eu comecei a ocupar dentro da universidade, né? A gente fala não tem outro nome, né? Não é sobreposição de cargo, acúmulo de cargos, né? Que ficou difícil eu seguir com a minha vida de pianista. Então eu tive que fazer definir ali o que eu ia fazer. Ou você vai ser docente e deixa a carreira de pianista, mas sempre estando atento a isso, não deixa de tocar nunca, né? Porque de uma forma ou de outra eu sempre iria precisar do piano, porque se meu aluno toca algo que não está convincente, eu pelo menos tenho que executar uma parte daquilo que ele está tocando, eu tenho que tocar no piano para ele ver alguma coisa, ou por algum outro motivo eu deveria tocar, enfim, são N, tocar com um aluno a 2 pianos, tocar com um aluno a 4 mãos, ou acompanhar um aluno no canto, acompanhar um aluno no instrumento solista, enfim. Eu não seria mais o Fernando solista de piano, né? E por que eu não seria mais? Porque quando eu fui para São Paulo, o meu último concurso de piano que eu participei na vida foi na cidade de São Paulo, no ano de 1981. E neste concurso eu estava no último turno, que era acima de 18 anos de idade. Eu vou me eximir de citar quem era a minha concorrente, quem era a professora dela, por questões éticas, certo? E ela era famosa até hoje, né? Apesar dela não dar tantos concertos, mas ela ainda tem um nome que é bem lembrado, né? E quando você vai para um concurso, quem define quem vai era eliminatória, final e semifinal, né? E eu passei pelas 3 fases, e ela também, né? E no final ficamos só nós dois na prova final. E nessa prova final, eu toquei o que eu tinha que tocar, ela tocou o que ela tinha que tocar, a banca se reúne e depois, no final, ela conclama quem são os vencedores. Eu fiquei com o primeiro lugar, eles não deram o segundo lugar e deram o terceiro para esta pianista, certo? A professora, num ímpeto, se levantou, a banca era só por pianistas top de São Paulo, tinha até pianista que já estava morando nos Estados Unidos e veio para a banca, enfim. E o Gilberto Tinetti, que foi professor de piano da Universidade de São Paulo, ECA, né, Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, que era o presidente da banca, ficou assim, espantado com a atitude, né? Como você encontra a decisão de um júri completo.
E eu, como era jovem ainda, meio tonto, vamos por assim dizer, e estava sozinho em São Paulo naquela época, que não era tão simples como é hoje você ir a São Paulo, me senti assim numa situação que eu não sabia, eu peguei e saí correndo do teatro. Nisso, a proprietária da escola, que foi na escola da Madalena Talhaferro, me buscou, falou, não faça isso, volte. E aí o presidente se levantou, em defesa do meu prêmio, que a banca era soberana na sua decisão, que poderia até ser que a aluna dela fosse a melhor, né? Mas que naquele momento, no concurso, quem se apresentou melhor teria sido eu e que o prêmio era meu, né? E ela se retirou sob protestos, enfim, foi um vexame, sabe? E aí depois, finalmente, a banca veio conversar comigo para eu não levar isso em consideração, enfim, mas você fica um pouco traumatizado, né? Será que eu mereci? Será que eu não mereci? Enfim. Passado alguns meses, ele fez contato comigo, naquela época era telefone de Sky ainda, certo? Ele ligou, eu morava com os meus pais, né? Que ele viria dar um concerto, ele tinha o famoso trio brasileiro, né? Era piano, violoncelo e violino, era ele, o Watson Klee, se eu não me engano, não, Eric Leninger, tinha mais um que agora eu esqueço o nome, enfim, mas era o trio de câmara mais famoso que o país tinha e o de melhor nível que tinha naquela época. Eles viriam dar um concerto aqui no Sesc, em Bauru. Eu falei, nossa, ele vai querer que eu toque, né? Não, era para virar as páginas para ele. Eu fiquei decepcionado, falei assim, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. Aí fui para Bauru no dia do concerto, fui logo cedo, tinha que ficar lá o dia inteiro para o ensaio. Ele me orientava quando eu virar a página, porque você virar a página para um trio desse, se você errar ainda, seria o fim da picada, né? Mas foi tudo bem. Ele só falou para mim, convide a sua professora para vir, que era a dona Deise, né? E aí, no final, ele nos chama e disse, olha, eu quero dar aula para você, terem visto o que aconteceu, eu me sinto na obrigação e eu te dou uma bolsa. Quer dizer, Gilberto Dinetti era um deus na época, vamos por assim dizer, para muita gente, né? E a importância dele na formação pianística de muitos pianistas é altíssima, né? Eu não sabia se eu explodia, se eu ria, enfim. Mas você imagina a situação, meu pai mecânico, minha mãe costureira, e você ter que ir para São Paulo toda semana. E eu dando 40 aulas no estado, de que jeito? Me virei, mas eu fui. Dei meu jeito, não era como é hoje, não tinha Uber, os táxis eram caríssimos, você tinha que aprender a andar de ônibus, então chegava no terminal rodoviário do Tietê, tinha que pegar um ônibus até não sei onde, para depois ir para o Paraíso. Eu tinha mais tempo de trânsito do que de aula. Mas nem por isso eu desisti. E fiquei, quando eu ia completar 5 anos que eu estava tendo aula com ele, que eu já estava num nível muito bom, ele falou, é hora de você morar em São Paulo, porque agora eu vou te colocar para o público te conhecer. Você tem que começar a dar recitais, você tem que começar a tocar com a orquestra. Eu já tinha até um concerto de Mozart em Ré menor pronto na minha mão, que ele falou, a primeira oportunidade você vai tocar. E aí é que deu outra curva na minha vida. O que é que eu faço? Como que eu vou morar em São Paulo? Não tinha condições, nenhuma. Então, eu pensei bastante durante uns 15 dias, aí eu fui até São Paulo, expliquei para ele a situação, que eu dava 40 aulas no estado, que aquilo era fundamental para mim, fundamental no sentido de eu já ter uma renda, né, e eu poder ajudar a família também, que já lutava com dificuldades naquela época. Então, eu me lancei de corpo e alma a ser docente do estado, o que eu fui até efetivamente mesmo até 88. Não, 87. Em 88 eu sou convidado para ir para o conservatório da USC. Dali 6 meses eu sou convidado para... como é que se fala? Dar algumas disciplinas na faculdade de música, aí minha vida virou de perna para o ar. Da noite para o dia eu deixei Duartina,
me mudei para Bauru, numa ediculazinha assim de fundo que tinha, mas me mudei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Como você se sente no seu dia a dia podendo passar conhecimento para jovens que sonham em ser músicos futuramente? Se você tivesse me feito essa pergunta 10 anos atrás, eu iria dizer, larga a mão. Não vale a pena. Hoje, com todas as possibilidades que existem, se eu pegar um aluno que tem talento, eu trabalho com ele até o máximo que eu puder. Vou te dar um exemplo. 2018, me apareceu um aluno de Marília, certo? Com uma formação não lá grande coisa. Ouviu falar de mim, que eu estava em Lins, que eu era um bom professor, e ele foi com a avó porque ele infelizmente já tinha perdido os pais muito novo. Aí ele tocou, eu fiz uma avaliação, eu sou muito honesto na avaliação, eu não destruo, mas eu falo, sabe, não dá para tapar o sol com peneira, você tem que falar, olha, você tem esse problema, esse. Aí o aluno fala, então toca como é, você sente e toca como é, ele vê a diferença, certo? Ele falou, eu quero ser um ótimo pianista. Eu falei assim, você tem tempo para isso? Tem. Então ele vinha uma vez por semana, essa aula começou com 1 hora, depois essa aula virou 1h30, essa aula virou 2 horas, essa aula virou 3 horas, até que essa aula virou um dia inteiro. Então ele vinha na quarta noite para Lins, ficava em casa, que a minha casa era grande, tinha quarto sobrando. A gente tinha aula quinta, a manhã inteira e a tarde inteira, depois de noite ele dormia porque não tinha ônibus, e no outro dia ele ia embora. Depois passou a ser quinta e sexta. Eu comecei a trabalhar esse aluno, trabalhar, e ele começou a ver o tanto de possibilidades que ele tinha, o talento que ele tinha, mas que ninguém percebeu. Quando eu vi que ele estava no ponto, eu virei um dia para ele, parei a aula no meio e falei assim, você não pode continuar tendo aula comigo, porque você não vai ter futuro aqui. Você não vai ter futuro aqui em Lins, você não vai ter futuro em Marília, você não vai ter futuro em Bauru. Você tem que ir embora para São Paulo e você tem que ter aula com a Marisa Lacorte, que foi a pianista que eu... Liguei para ela e falei assim, eu quero que você escute um aluno meu. Ela marcou dia e horário. Catei ele veio de Marília, peguei o carro, batemos lá em São Paulo. Ela ouviu ele tocar, destruiu ele já de primeiro. Deu umas dicas para ele, passamos o dia com ela trabalhando com ela, outra louca. Ela senta com o aluno, enquanto ela não resolver aquilo, ela também não para. E ali nós ficamos. Saímos de lá 8 horas da noite, chegamos tipo 10 horas da manhã. Lógico, paramos para comer, ela ofereceu um café à tarde. Hoje ele está em São Paulo, está tocando maravilhosamente bem, já está interagindo com os músicos de São Paulo, que é onde a coisa acontece, entendeu? Para que eu ia segurar um talento desse aqui? Que futuro ele teria? Duartina mesmo é o meu exemplo. Para que eu ia ficar em Duartina? Que futuro eu tenho em Duartina? Hoje eu estaria um velho gordo, mais do que eu já estou, com 3, 4 filhos, que seria improvável, né? Mas com 3, 4 filhos e infeliz da vida. Você entendeu? Como muita gente faz. Eu, graças a Deus, cometi erros. Nossa, cometi um monte, mas quem que não cometeu, né? Mas eu posso dizer, vivi cada minuto da minha vida intensamente, através da música. Conheci outros países, outros idiomas, outras culturas, me sinto uma pessoa milionária nesse sentido. Não milionária no sentido material, porque é outra coisa que também as pessoas brigam comigo. Nossa, você não tem um carro. Olha, você escuta, sabe? Você não tem um carro que diz que você é maestro. Escuta. De onde você tirou esse absurdo? Você não se veste como um músico importante, mas precisa. Eu tenho que estar bem vestido lá em cima na hora do concerto. Fora de lá, eu sou um ser humano como outro qualquer, né? E já fui chamada... Olha, só tem uma coisa para dizer. Eu fui professor da USC, Universidade de Freira, todo mundo sabe que não é uma coisa fácil. 25 anos. E tive 3 cargos lá dentro e um deles era de confiança extrema. Eu nunca fui chamado a atenção. Nunca. Justo quando eu saio de lá é que começam meus problemas. Interessante isso, não é? Quem consegue uma freira me aturar por 25 anos e outros lugares não me aturam tanto, né? Porque talvez os egos sejam um pouquinho maiores, né? Talvez seja isso. A reitora, a irmã Jacinta Turolo Garcia, falou, eu quero que você crie um coro universitário.
onde você tem representantes de todos os cursos que a universidade tem. Passei o ano de 91 nesta toada, vamos por assim dizer. Criamos um coro, esse coro foi crescendo, esse coro foi melhorando, este coro foi começando a aparecer, esse coro foi ficando muito bom. A gente começou a participar de alguns concursos, começamos a ganhar. Eu comecei a trazer alguns profissionais, não só do Brasil como do exterior, para também trabalhar com esse coro, que era na época era conhecido como Coral Veritas, né, da Universidade Sagrado Coração, e que realmente fez um trabalho lindíssimo, né, em Bauru e fora, né, a gente saía fora para cantar, as pessoas ficavam encantadas, porque se tem uma característica que além do dom da música Deus me deu, é de fazer exatamente com coro ou com orquestra aquilo que geralmente ninguém faz. Aquilo que é muito batido é uma coisa que não me chama atenção, né? Eu gosto de fazer coisas latino-americanas. Algumas a gente não faz por questões de direito autoral, então isso é muito complicado, principalmente as brasileiras, né? Eu tentei uma vez fazer uma obra de um compositor brasileiro, que ele faleceu, mas o filho é detentor dos direitos. Foi assim uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, o valor que a gente aluga a obra, depois você devolve. E se você fizer cópia dessa obra, você é processado. Ele colocou tantos empecilhos, né, e que a gente desistiu. Gravamos CDs com esse coro, mas também o que a gente pagava de direito autoral para ter a música no CD era bem complicado, tanto que gravamos só 2 CDs. E culminou com um grande concurso que tem na Espanha, Torrevieja, né? O certame de habaneiras e polifonia. E nunca tinha ido um coro brasileiro. E nós fomos selecionados. Dentre 8 coros inscritos, o Veritas foi selecionado. Só que eu tinha um coro com 55 cantores. E a gente só tinha dinheiro para ir com 40. Quer dizer, passagem de avião. Você botou o pé na Espanha, a Espanha se responsabilizava por você, por hospedagem. Da Espanha até Torrevieja eram 7 horas de viagem. Aí você chega no hotel, vários coros de vários países te recebendo. Bom, aí foi a descoberta de um outro mundo. E todo mundo não, porque a gente tinha que cantar as habaneiras, que era uma música que eles decidiam que todos os corais cantavam, mas a gente tinha que cantar uma música de origem do país do qual você vinha. E todo mundo, não, você tem que cantar Tom Jobim, você tem que cantar, sabe, Garota de Ipanema. Eu falei, mas não canto mesmo. Eu falei assim, essas coisas estão mais conhecidas do que Nota de um Cruzado, vamos por assim dizer, que era a minha época, né? Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu conhecia naquela época a Marluí Miranda e adorava o trabalho dela, né? Hoje eu já não sei mais se ela faz isso, porque já faz alguns anos que eu não tenho mais contato com ela. Ela é a única pesquisadora, musicóloga brasileira, né, que vai para o meio do Amazonas, onde tem tribo indígena, e grava as músicas. E ela consegue dominar vários, dialetos indígenas, e em cima disso ela compõe obras corais. Então ela compôs uma missa famosíssima, foi gravada pelo OSESP. Keweri, né, que quer dizer rezar, é uma missa completa, né, como se você tivesse uma missa, mas cantado sobre cantos dos índios tuparis. E você canta em tupi-guarani, você entendeu? Aí virou uma confusão isso, que eu falei assim, Jesus, o que eu entendo de tupi-guarani? Não entendo nada. Então a sonoridade é completamente diferente. Eu querer falar o tupi-guarani, não tinha como hoje, você vai lá no Google, escreve a palavra, ele te dá a pronúncia correta. Nada disso existia na época. Falei, nada melhor do que convidar a própria. Conversei com a instituição e trouxemos a Marluí Miranda para trabalhar com a gente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A mulher era boa no sentido, como é que eu posso dizer, musical, ela entendia, ela sabia o que estava fazendo, era doidíssima no bom sentido, ela conseguiu unir o coro de uma forma maravilhosa. E ela falou, não, essa música não se pode cantar como um coro, vocês têm que dançar, cantar e dançar, que nem os índios fazem. E vai atrás de bambu, e vai atrás, em Bauru isso, hein? Como é que a gente vai achar bambu, né? Enfim, eu sei que
Em menos de 3 horas a gente tinha todo o material que ela precisava. A gente ensaiava das 7 da noite às 3, 4, 5 horas da manhã. Porque o tempo era curto, a gente já estava para embarcar. A gente tinha feito a obra, mas não do jeito que era. Porque a gente não tinha vídeo, não tinha nada de como era. Aí ela trabalhou a pronúncia, a projeção daquilo. Foi um trabalho maravilhoso. E fomos o único país no concurso, eram 56 países que estavam participando, que ganhou o prêmio por originalidade. Que a gente entrou com uma roupa chiquitíssima que a gente fez para a época, né? Uma roupa especial. A USC era muito elegante nesse ponto, né? Então, que uniforme vocês vão fazer, Paulo? Olha, melhor a gente chamar uma estilista. Então, a seda que ia pela roupa das meninas foi feita em Minas Gerais, um tecido especial para isso, porque não tinha o que a pessoa queria. Então fomos assim, só que no final a gente ia cantar música de índio, né? A gente quase que se despiu no palco. Então eu tirei todo aquele terno, fiquei com uma outra roupa por baixo, as meninas, lógico que ninguém ficou nu, né? A ideia era essa, cantar tudo pelado mesmo, mas ia provocar um problema muito sério. E os pés davam um ritmo, e eu costumo dizer, ainda por todos os problemas que a Europa passa, ou algumas coisas que as pessoas falam, que a Europa já era, as pessoas estão um pouco mal informadas, né? Já naquela época a Europa estava anos-luz à nossa frente, porque eles tinham, o palco era imenso, era na orla da praia, as pessoas assistiam o festival nos barcos, apesar de ter todo o anfiteatro ao ar livre, né? Para mais de 2.000 pessoas, aquilo lotado, era o ponto atrativo do verão no mar do Mediterrâneo, que é onde estava a cidade de Torrevieja. Para você ver, hein? O turismo da cidade se baseava num festival de coral. Eram 3 microfoninhos que não tinham o tamanho do meu dedo, lá em cima, e que pegavam um couro, que era uma coisa maravilhosa. Não é que nem aqui, que você tem que ter 500 mil microfones de péssima qualidade e ainda pega tudo com péssima qualidade, né? E você tinha no chão, só de um lado do palco, de outro a boca era imensa, eu nem sei quantificar, né, a metragem, pegava o ritmo dos pés, que era importantíssimo. Isso foi tão fantástico que quando a gente termina, aquele público levanta assim, aplaude. Nós acabamos indo para a RTE, que era a rede de televisão espanhola, como um coro totalmente diferente, que fez uma coisa totalmente inesperada, né? Porque todo mundo ia e fazia... Se você for pegar, a maioria dos participantes eram da Europa, você entendeu? Então, o tipo de canções deles, típicas do país, são aqueles trajes magníficos, todo dourados. E a gente não, a gente ficou mais ou menos como índio, né? Com roupa... Tiramos quase que tudo e ficamos com o básico para não ficar nu, né? E foi assim que a gente fez a música. E cantamos bem, né? E trouxemos esse prêmio para o Brasil. E aí a gente virou notícia, não só lá, né? A gente teve que ir até a RTE. A RTE chamou, a gente teve que dançar nos estúdios deles. Depois a gente acabou indo para Madrid. Olha, ficamos uns 20 dias na Espanha só colhendo os louros de uma música que eu insisti que eu queria fazer. Não que Tom Jobim não fosse importante para mim, mas Tom Jobim já era muito conhecido. Então eu queria que eles conhecessem algo que fosse original. E o original do nosso país são os índios, não tem outro. A universidade me abriu portas, né, para concursos de piano, não só no Brasil como no exterior, com os meus alunos de piano. Eu tive, assim, uns 5 alunos muito talentosos, que valiam a pena. E começaram a aparecer concursos, eu acabei indo para levar os meus alunos, né? E o lugar mais distante que eu fui, não só para levar os meus alunos, mas como também aprender, foi a Rússia, que foi no Conservatório Tchaikovsky de Moscou, que é tido até hoje como a nata do ensino musical. Isso para mim foi uma experiência reveladora para conhecer um sistema de ensino totalmente diferente do que a gente ensina, uma postura didático-pedagógica totalmente diferente daquilo que a gente busca, um comprometimento com a arte, tanto por parte de professores como alunos, excepcional,
Além da questão de que, quando eu pisei na Rússia a primeira vez, eles estavam restaurando a cidade, porque ela estava para completar 700 anos, certo? E a Rússia em si, né, eu não andei tanto porque eu não tinha tanto tempo, porque era muita aula que a gente tinha que estudar muito de um dia para o outro. Ela é uma aula de história da arte a céu aberto, né? Você não tem como andar os moscovitas, com certeza, mas você fica assim, sabe, regalando o olho para tudo que você vê. Eu tive o prazer de estar passando por algumas igrejas ortodoxas e coros ensaiando, eu já corria para dentro para ver, que era maravilhoso, né? Enfim, mas me posicionei muito em estar o mais tempo possível dentro do Conservatório Tchaikovsky, além de ter aulas, acompanhando as aulas dos meus alunos. E voltei de lá assim, uau, como nós estamos atrasados. Então, o Conservatório Tchaikovsky é imenso. Só o conservatório, acho que pegava umas, não lembro mais, mas imagina uma quadra de 100 metros, pegava umas 3, 4. E a ala dos estudos, onde ficavam os estudantes, mais ou menos por aí, era um prédio, não sei quantos andares tinha, mas cada sala tinha 2 pianos de cauda aqui, para você ter um pianinho para estudar mais ou menos, um problema. Então, por isso que o nível é alto, né? A prova de habilidade para poder entrar no Conservatório Tchaikovsky, ser aluno do Conservatório Tchaikovsky, já para os russos, era de 2.000, eu vi uma fila uma vez, eu fiquei assustado. Mais de 2.000 candidatos para 200 vagas. E tudo gente muito boa. Fora as pessoas que vinham do exterior para fazer doutorado, mestrado ou estudar no próprio conservatório. As pessoas tendem a chamar os russos de mal educados. É que a cultura deles, por exemplo, não permite beijinho e abraço de primeira vez, não permite sorrir, oi, como vai? Tudo como a gente é, certo? Eles são muito reservados, eles só têm esse tipo de intimidade depois que eles têm um certo conhecimento de quem é você, né? Então, lá pelo 15º dia, a segunda quinzena que eu estava na Rússia, é que você começava a ver que as pessoas começavam a se acercar de você e começar a conversar, como é que é o Brasil, tão distante, isso, aquele outro, e vai. E hoje eu tenho amigos lá até hoje. Quer dizer, tenho amigos lá até hoje, a gente se conversa dentro do possível, porque eu nunca falei russo, entendo bastante coisa, mas pedir para eu falar, eu demoro meia hora, leio bastante coisa em russo já, porque eu voltei indignado, como que eu não entendi uma palavra do russo? Eu não sei o que é isso, meu Deus do céu. Em algum outro país você consegue entender alguma coisa. Mas o russo vem do alfabeto cirílico, tem símbolos, né, que você tem umas coisas, totalmente inverso, né? Não tem nada a ver com o nosso vocabulário. Só para você ter uma coisa, o R ao contrário é IA, né? O Y é U, o C é S, o P é R, o H, dependendo do jeito, é uma coisa, o H com coisinho é I, mas o H com um tiozinho em cima é I, você entendeu? Então, fala, Jesus, o que a gente faz num país desse, né? Mas através da música... Através da música, a linguagem é universal, né? Eu costumo dizer que partitura, se existe uma linguagem universal, é a música. Eu posso cantar em qualquer idioma que todo mundo vai entender o que eu estou querendo dizer. Um coral, por exemplo. Eu posso tocar em qualquer país, qualquer música que todo mundo... Agora, se eu colocar a partitura, que eu posso colocar agora aqui na minha frente, eu colocar no Japão, na China, na Turquia, na Sibéria, qualquer país do mundo, todo mundo vai ler, não igual a mim, porque cada um é um. Mas é uma linguagem que todo mundo decifra. Então, quando eu não entendi, o professor utilizava as palavras do italiano, que são baseadas piano, stringendo, forte, fortissimo, agitato. E quando não, então ele tentava se comunicar no inglês, né? E aí a coisa ficava fácil. E, em último caso, eu, graças a Deus, tive, né, a sorte do meu professor ter sido amigo íntimo do Villa-Lobos, Sergei Dorensky. E ele ainda, depois de muitos anos, né, já fazia quantos? O Villa-Lobos morreu 2 anos depois que eu nasci,
Então você imagina. E o velhinho era top. Você via e falava, coitado, não dou nada para ele. Tocava um piano maravilhoso. Tudo que você tocava, ele tocava 10 vezes melhor do que você. Então, quando a gente não entendia, ele lembrava do português. E falava em português com a gente. Muito, muito bacana isso. Foi bem emocionante quando ele contou a história da vivência dele com o Villa Lobos. Você já citou inúmeros países aí que você conheceu através da música, mas pensando em todos esses países, se você tivesse que escolher um deles para morar, qual seria esse? Olha, eu já tive no Chile, eu já tive na Argentina, eu já tive na Bolívia, eu já tive no Peru, eu já tive em Colômbia, eu já tive na Venezuela, eu já tive em Cuba, eu já tive nos Estados Unidos de passagem apenas, eu cito de passagem porque foi muito rápido, então já tive na Alemanha, já tive na Rússia, não sei se tem, já tive na Itália e já tive na Espanha. Esses são os países que, quando eu digo eu estive, é porque eu convivi, né? E eu também quero fazer uma diferença, eu nunca fiquei em hotel. Eu sempre conheci alguém do mundo da música que me ofereceu pousada. E para mim isso era muito importante. Porque eu aprendo a ver a vida como ela é naquele país, não a vida de turista, que é totalmente outra ideia que você tem do país, né? Então, para você ver as dificuldades, como vive um povo. Logicamente, você respeitando as regras do local onde você está. Então, eu nunca fiquei em hotel. Nunquinha. Só na Rússia, que a gente foi num grupo grande do Brasil, não fui só eu. Mas se existe um país que eu mudaria amanhã, se tivesse trabalho, mas devido à pandemia não tem, é o México. Foi o país, eu costumo dizer, eu tenho um amigo mexicano, o Jorge, que toca violoncelo, que me conheceu pela internet, pela orquestra, né, na verdade. E o sonho dele sempre, ele é o mexicano que nasceu no país errado e eu sou brasileiro que nasceu no país errado. Então o Jorge deveria ter nascido no meu lugar e eu ter nascido no lugar dele, no país dele, certo? E eu trouxe ele, consegui para ele vir estudar violoncelo no Brasil, ele terminou agora, foi na defesa do TCC dele, a mãe também veio, nos tivemos juntos agora em dezembro. Mas é um país assim, eu vinha de uma época muito doida na universidade, doida no sentido de que minha vida era de entrega total para a instituição, né? Você queria se esconder de mim, você ia para minha casa. Era capaz de chegar à meia-noite eu estar na USC ainda, certo? Então, era dedicação integral. Eu ia de manhã e voltava só à noite. E eu acabei adquirindo alguns hábitos não muito saudáveis, né? O telefone tocava em casa, eu falava, alô, departamento de música. Eu pegava o telefone, eu achava que era ramal. E eu pedi o afastamento. Primeiramente me foi recusado, porque eu já tinha uma proposta do México. Mas eu não tinha aceito ainda, porque eu não achava que era viável, eu estava bem em Bauru, aí quando as coisas complicaram. Aí mandei uma mensagem para o México, olha, está acontecendo isso, quero dar um tempo. O México falou assim, arruma tuas coisas e vem. Então, sem comunicar ninguém, apenas a minha família, eu vendi tudo. Vendi piano, vendi carro, vendi móveis, tudo que você imagina. Eu tinha uma biblioteca fantástica, os melhores livros eu que tinha, os melhores CDs eu que tinha, vendi tudo. E fui para o México começar uma nova vida. E fui recebido assim, cheguei na cidade, fiquei assustado, cidade feia pra caramba, um lugar feio, gente feia. Mas o tempo foi me mostrando que a vida era diferente. Então, lá eu não tinha carro, lá eu não tinha um apartamento, vamos dizer, luxuoso que eu tinha em Bauru, que era uma cobertura, né, e duplex ainda, com área ao ar livre para você fazer festa ainda. Eu tinha um apartamento que eu tinha que subir escada, que era 2 quartos, com banheiro no meio, uma sala, uma cozinha, uma área de serviço. Eu tinha que ir para o meu trabalho a pé. Eu achava uma maravilha, era um calor do caramba. A gente acordava com 38 e dormia com 42. A parede do quarto escorria água, porque o ar-condicionado lá tinha que chegar a 15 para você dar conta de dormir. E foi a época que eu fui mais feliz da minha vida.
Lá os pagamentos são quinzenais, não são mensais que nem aqui. Então, o que eu ganhava na quinzena, eu pagava as despesas da casa e a comida. E era muito feliz, não tinha dor de cabeça, não tinha injeção de saco, não tinha gente me enchendo os picuá, vamos por assim dizer. Eu tinha que cumprir com a minha obrigação, que era trabalhar um coro e trabalhar a língua portuguesa, né, dentro da instituição. E foi o que eu fiz. Mas, infelizmente, eu falo que tudo comigo é assim, né? Houve aquele grande problema econômico com os Estados Unidos, que eu não me lembro agora que ano que foi isso. Foi por aí. E aí foi uma reação em cadeia. Bateu forte. No primeiro país foi os Estados Unidos, foi o México. Então, da noite para o dia, você começava a ver restaurantes fechando, gente tirando placa. Era um horror. Cada dia que eu saía, eu me decepcionava. Mais ou menos quando foi na época da pandemia, hoje, por exemplo, você passa em Lins e você vê muita loja de porta fechada, com título, aluga-se, vende-se, né? Mais ou menos essa situação. E chegou um momento que eles falaram, olha, infelizmente, a prioridade agora, dada a dificuldade, é para os mexicanos, mas eles ainda não tinham falado nada de eu sair. E estava tudo normal para mim ainda não tinha atingido a instituição em que eu trabalhava. E aí eu vim passar o Natal e o Ano Novo no Brasil. Eu lembro que o meu embarque era 31 de janeiro, de volta, porque os Estados Unidos, o México não tem férias, né, em janeiro. Mas como era uma escola de música, uma instituição, né, governamental, eles só voltavam nesse finalzinho de janeiro, quer dizer, início de fevereiro. Então eu tinha um embarque no dia 31, chegava no dia 1º, tomava um banho e já ia trabalhar. Infelizmente, no dia 29 eu sofri infarto. E aí as coisas se complicaram, né? O infarto foi, graças a Deus, não foi fulminante, mas foi de grande extensão. Eu não pude ser, eu fui socorrido dentro de um tempo que a gente considera muito rápido. Entre os sintomas eu estar como é que fala? No centro que faz o cateterismo, foram 20 minutos, né? Então, eu fui salvo pela rapidez com que a saúde pública me atendeu, porque foi tudo pelo SUS. Meu sobrinho já chamou SAMU, minha outra sobrinha já virou de outro jeito, a outra já conhecia o médico, já avisou que estava indo nesse grau, o médico estava não sei onde, correu para o hospital de base, para o hemocentro. Eu já fui direto, só fiz o eletrocardiograma, o médico falou, você está infartando e você tem que pôr hemonúcleo urgente. Já fui para o hemonúcleo. Por sorte, na hora que ele já fez o primeiro cateterismo, eu já estava tendo uma dor de cabeça muito forte, eu já ia ter um AVC. Isso já desentupiu e aí eu fui para UTI. Então você sabe que o organismo, quando entra em colapso, o seu nível de enzimas e os coágulos que se criaram foram imensos. Então o meu organismo teve que estabilizar. Depois de 5 dias eu saí da UTI, eu fui para o quarto. Depois de uma semana no quarto eu tive alta porque eu não poderia ser operado. Se eu operasse, as possibilidades de vir a óbito eram imensas, né? Quase que 90%, porque eu tinha muito coágulo e caso algum deles se deslocasse, eu poderia morrer de embolia pulmonar. Então aí eu fiz um tratamento até o mês de março. Em março do mesmo ano, né, que foi 2010. Em março de 2010 eu fiz um outro exame aí já no hospital estadual com equipamentos de alta tecnologia, que detectou que houve um pequeno desentupimento, mas que era necessário, que nem o stent resolveria. Meu caso era daquela cirurgia de abrir mesmo, né, ter que expor o coração. E aí eu fiz a cirurgia. A recuperação não foi, eu com 24 horas eu saí da UTI, já fui para o quarto, e com 5 dias eu estava em casa, uma cirurgia de coração, né? E o México, ele tem muita coisa linda, o povo é maravilhoso, a cultura, o valor que eles dão à cultura é algo que inacreditável. Tanto crianças do ensino primário como do ensino médio, do ensino fundamental, que é aqui, né? E do ensino médio,
sabem todas as danças, todos os hinos pátrios, eles têm grupos de dança, eles têm grupos, enfim. Arte para eles, valorizar a cultura deles é algo fundamental em qualquer escola, em qualquer instituição. Eu visitei inúmeras, porque como eu era do Brasil e era músico, vários me convidavam para bater papo. Então, quando eles começavam, me recebiam com músicas do país deles, com dança. Você via jovens de 18, 19 anos dançando aquelas músicas sapateadas da região que eu vivia, que era Veracruz, né, que era o jarocho, que a gente fala, a música jarocha, né, que é muito movimentada, roupas assim, as mulheres usavam umas saias bem grandes, com grandes movimentos, enfim. Conheci muitas coisas, mas eu vi assim, gente, que valor é esse que eles dão à cultura? Coisa que a gente não sabe. Que criança nossa hoje dança uma música típica brasileira? Que criança nossa hoje canta uma canção de ninar? Que criança nossa ou jovem nosso canta um hino pátrio? Nenhum, nossos valores todos foram perdidos. E isso me encantou no México, né? E eu falei assim, é aqui que eu quero viver. Mas, infelizmente, Deus escreveu. Tem que ficar aqui. Minha história direita, de novo, ele mudou a minha história. E como o México não tem, né, apesar de tudo isso que eu falei que ele tem de bonito, ele não tem essa questão dos direitos trabalhistas, certo? Como é aqui. Eu poderia ter tirado uma licença médica, fazer como a gente faz. Depois eu fico no INSS recebendo uma porcentagem do meu salário até eu poder retornar. Lá não, se você pode trabalhar, você está empregado, se você não pode trabalhar, você está desempregado. Mas eu não tinha condições de voltar, né? Por questões da cirurgia, nem em avião eu poderia subir, pelo menos por 2 anos. Então eu tenho uma grande amiga que também chamo de irmã, eu acabei, em todos os lugares que eu fui, eu não tinha família sanguínea, mas eu criei família de amigos, que são meus amigos até hoje, certo? Aí ela estava com alguns problemas com a família, enfim, a família é muito evangélica, ela não era tão evangélica assim, ela queria ter o espaço dela. Eu falei, olha, filha, eu tenho um apartamento montado, tem carro, tem tudo. Se você pagar o aluguel que eu estava pagando, fica lá. Porque eu não posso deixar aquilo abandonado, porque... E ela está lá até hoje, certo? Ficou tudo para ela, dei tudo para ela. Não voltei mais no México, não porque eu não quis, mas por medo, né? Então, o médico já avisou que mesmo depois de tantos anos que eu fiz a cirurgia, se eu fizer um voo de mais de 10 horas, que é como daqui na Cidade do México, a cada 1h30 eu tenho que movimentar dentro do avião, eu tenho que estar atento às minhas pulsações, à minha pressão sanguínea, então eu não quero viajar nessa condição. Eu quero ainda voltar um dia, né? Porque eles vieram até mim. Então, depois que eu operei, veio um, veio outro, e assim todo mundo acabou vindo me visitar e me ajudar na época, né? Então, eu falei assim, olha que... E amigos que eu tinha na universidade nem foram me visitar no hospital. Então, eu não tinha amigos, eu tinha gente interessada, vamos dizer, no poder que eu tinha na época, porque eu estava coordenador, né? Eu não era dono de nada da USC, era empregado da USC, então eu não mandava nada. Se a USC desse autorização, tudo bem, mas se ela não desse, enfim, a vida tem dessas, né? Então eu tenho mais amigos no exterior do que no próprio Brasil, e sou feliz assim, não tenho que... Mas eu moraria lá. Se me dissessem hoje, nós temos aqui um trabalho para você que dá para você viver tranquilamente, montava no avião amanhã e ia embora.
México saiu da sua vida. Exato. Mas aí surgiu o Lins. Como que foi isso? Vamos lá, é uma história bem interessante. Na época que eu era professor na USC, nós tínhamos um aluno que é linense, que é o Antônio Bernardo, que toca violino na orquestra, certo? Ele estava morando em Bauru, mas eu já não estava mais em Bauru, eu já tinha tido um infarto, eu já estava, enfim. Eu já tinha saído da USC, tinha vencido o meu tempo de afastamento, e a USC porque queria, né? E nessa parte eu sou muito honesto, eu não tenho medo das consequências do que eu vou falar, certo? Eu fui um professor, um funcionário muito dedicado à universidade. Primeiro vinha a universidade, depois vinha qualquer outra coisa. Minha família, olha, eu morava em Bauru. O que é Bauru, perto de Duartina? Com a rodovia duplicada, 20, 30 minutos, pronto. Minha família ia em Bauru me ver porque eu não tinha tempo para vir ver eles. Tamanha era a minha dedicação para a instituição. E eu achava que não ia sair da maneira como eu saí. Então, quando eu fui para o México e eu pedi o afastamento de 2 anos sem vencimento, ficou bem claro que caso não desse certo o México, com 60 dias, se eu resolvesse voltar, eu teria que comunicar exatamente com 60 dias. Então, eu fiz tudo juridicamente corretamente. Quando eu vi que as coisas complicaram, eu mandei esse e-mail, né? Aí eles disseram que eu podia ficar despreocupado, que eu poderia vir então, que as minhas aulas estariam ali, tudo que eu tinha antes, inclusive a minha dedicação exclusiva, voltaria a mim. Lê do engano. Eu voltei, me apresentei na instituição e elas disseram, não, nós não te queremos aqui. Eu falei, não, mas eu fiz tudo como manda a lei. Não, mas nós não te queremos aqui. Cumpra o seu tempo de afastamento. Eu falei assim, não vou cumprir. Eu quero voltar agora. Mas nós não vamos te aceitar. E sempre tem os amigos, né? Olha, procura este advogado que você resolve a sua vida em minutos. Em 24 horas eu fui reconduzido ao meu cargo judicialmente, né? Mas elas começaram a me enrolar, não me deixavam entrar em sala de aula. E eu não sabia disso, né? Quando você é reconduzido judicialmente ao seu trabalho, você não tem desconto de nada enquanto eles não decidem. Então, teu salário vinha bruto. E os alunos, mas professor, você não vai voltar, eu quero ter aula, tal. Começou aquela história. Começou a virar um... Aí um dia eu fui bem baixo mesmo, né? Eu liguei para o Banco Itaú e falei assim, olha, eu quero meu pagamento em dinheiro. E fui com uma sacola. Quem vê pensa que era fortuna, mas para a época era um bom dinheiro. E peguei aquele dinheiro e coloquei na sacola e fiquei na entrada da faculdade de música. Falei, Luan, você aqui, você vai dar aula? Não, bem, ó, que elas estão pagando para eu não trabalhar com vocês. Isso gerou um mal-estar tremendo. Aí começaram a me chamar para conversar. E as propostas para eu deixar a instituição amigavelmente foram as piores possíveis. E o meu advogado falou assim, não, você só sai daqui o dia que elas te oferecerem algo digno, porque você se dedicou a isso por 25 anos. Então, você tem que ser recompensado por isso. Demorou uns 3 meses, até que um certo dia resolveram fizeram um acordo decente comigo. E a juíza ainda foi contra. Ela falou que se eu quisesse lutar mais um pouco, eu conseguiria muito mais. Mas eu já estava cansado dessa história e resolvi ali assinar o acordo. E assinei o acordo. Aí vivi uma vida de doido durante alguns meses, porque tinha dinheiro sobrando, então vamos aproveitar a vida. Mas aí Deus novamente interveio e me deu um infarto, né? E aí eu adquiri a síndrome do pânico. E eu não conseguia ficar em Bauru sozinho. Dava 5 minutos, eu vinha voando, vazado para Duartina, achando que eu estava morrendo. Até que a minha família falou, é melhor você vir morar em Duartina. Aí aluguei uma casa em Duartina, vim morar em Duartina. Nisso, o Antônio precisou de um favor meu, ele estava sem violino, e ele não vai ficar constrangido por isso. E estava passando por um momento difícil e não tinha como comprar o violino. E a loja me conhecia, eu falei assim, pode vender o violino para ele. Ele comprou o violino, acho que ele se sentiu na situação de obrigação de retribuir. De retribuir. Ele falou, olha, um belo dia ele ligou do nada.
Lins está querendo montar uma orquestra, mas não sabe como. E se você levasse um projeto até o secretário de Cultura? Eu falei assim, olha, Lins eu só passo quando eu vou para os concursos de piano em Araçatuba, que existiam naquela época, que eram top. Falei, mas eu nunca entrei em Lins, eu não conheço ninguém de Lins. Nem sei nome de rua de Lins. Falou, não, faz o projeto, eu vou falar com o coordenador de cultura e a gente marca um dia e horário. E assim foi. Aí eu fui até Lins, encontrei com o Antônio, nós fomos até o antigo Clube Linense, onde funcionava a cultura. Entreguei o projeto para o seu Francisco de Mauro, né? Ele leu meu currículo. E aí foi quando eu conheci a primeira característica do linense. Do povo linense, né? De quem é da gema, vamos por assim dizer. Ele olhou, falou, olha, o projeto é muito bom, o seu currículo é excelente, mas, tipo assim, mostra o serviço que depois nós conversa. Foi desse jeito, sabe? Depois nós conversa. Tá bom. Aí eu comecei a buscar músicos de Lins. Já nessa época não tinha os músicos necessários para a camerata. Minha irmã, que tem um projeto social aqui em Duartina, muito bonito, até um dia, se você quiser fazer uma entrevista com ela, seria muito interessante, porque é um projeto já de 15 anos, que deu louros fantásticos, foram para o exterior algumas vezes, representando o Brasil, uma cidade como Duartina, hein? E ela me cedeu alguns músicos que já estavam bem evoluídos, e assim juntei com os músicos de Lins, com esses músicos daqui, e levava para Lins todo sábado ensaiar. Fizemos o primeiro concerto em setembro, começamos em julho e fizemos o primeiro concerto em setembro. 2011, no Clube Linense até. Tem até gravado isso daí na internet. E aí quando foi antes do dia 5 de novembro, que foi esse concerto fatídico que eu digo, fatídico no sentido de que a gente não sabia do que poderia resultar. O seu Francisco de Mauro me ligou que Ainda não era uma orquestra. Não, ainda não era sinfônica. A Patrícia Casadei, né, que era filha do seu Casadei, eu não sabia que era ela. Eu não conhecia nada de Lins, cara. Nada. Eu não sabia nem quem era o prefeito, para começar daí. Só conhecia o seu Francisco de Mauro, que sabia que era o secretário de cultura da época. E o Antônio, mais ninguém. E aí a gente começou o trabalho e tal, e aí o seu Mauro me ligou que a Patrícia Casadei era violinista da USP, a Orquestra Sinfônica da USP, já fazia muitos anos, né? Tocou 35 anos. E que no concerto do dia 5, era aniversário do pai dela, ela gostaria de tocar com a gente. Eu tremi na base, falei assim, gente, nós começamos ontem, nós começamos a engatinhar agora, como que nós vamos tocar com uma violinista da USP? Tudo tem um limite. Eu falei assim, nós não temos o nível dela. Não, mas vamos tentar, quem sabe surge algo. Então tá. Só que a gente tem que ensaiar antes com ela, porque ela já é experiente e os nossos músicos não são. Vamos ver. Cara, foi uma lição. Patrícia Casadei é o amor de pessoa. Foi de uma didática excepcional. Aliás, eu não tenho o que falar de ninguém da família Casadei, porque são todos muito gente boa. A dona Rejane, quando era viva, eu às vezes ia visitá-la. Como ela se expressava a cada concerto, os gritos que ela dava, e toca isso, e toca aquele outro. Era uma mulher muito vibrante. A Cássia, que eu admiro, o Wagner, a Patrícia, enfim. A Patrícia veio, fez, tocou com a gente, foi lindo, foi maravilhoso, a gente só tem a agradecer ela até hoje. E no final do concerto, como era aniversário do senhor Casadei, ele subiu ao palco. E emocionado, né, por ter visto tudo que a gente fez, ele falou que ele queria, antes, porque já tinha acontecido a eleição, se eu não me engano. O Edgar já tinha ganho como prefeito, mas ainda não tinha assumido, porque não era janeiro ainda. Que antes de encerrar a administração dele, fosse criada a Orquestra Sinfônica Jovem de Lins. Então, se eu não me engano, foi no dia da música, 22 de novembro, foi a nossa primeira sessão. Assembleia, né? A primeira assembleia, já com a formação, que eu digo, como é que a gente diz?
Com a diretoria. Constituição da diretoria. A constituição da diretoria, formalmente a diretoria já constituída, já tentando criar seu CNPJ, enfim, juridicamente, né, criada, né? Ela foi criada e a gente mal sabia onde que a gente estava entrando. E aí, quando entrou 2012, as coisas começaram a acontecer. Graças a Deus, o prefeito novo entrou, que era Edgar. Ele seguiu apoiando o projeto, né? Enquanto ele foi prefeito, ele apoiou de todas as formas, através da Coordenadoria de Cultura. E aí ela foi crescendo, mas ninguém podia imaginar que ela fosse crescendo na dimensão em que ela cresceu, né? Então, é por isso que algumas pessoas perguntam, nossa, mas na orquestra não tem tanto linense. E nenhuma vai ter, né? Porque a orquestra ela vai elevando o seu nível, ela vai precisando cada vez mais de músicos de qualidade. O que são músicos de qualidade? São músicos que vivem da música como profissão. Ah, você toca violino porque você gosta, lá na sua igreja, ou na sua casa, enfim. Você gosta do violino, mas você toca sem compromisso, porque é o seu deleite. Na orquestra não podemos ter músico assim. Nós temos que ter músico que realmente estude. Bom, nós, não sei se disse, mas anteriormente nós ensaiávamos numa sala, né, num salão lá na Casa da Cultura, mas depois que a orquestra foi constituída juridicamente, não se poderia continuar no espaço público. Então nós tínhamos que ter sede própria. E aí encontramos esse espaço. Então desde 2013, esta é a nossa sede, onde procedemos ensaios da orquestra, o ensaio do coro, as oficinas acontecem aqui também, onde se dão as reuniões da diretoria sempre que necessário. Então, nesse espaço aqui é onde acontece tudo, que envolva a orquestra. Hoje, a nossa orquestra é composta por cordas, né? Madeiras, metais e percussão, né? As cordas, geralmente, é dos próprios músicos, excetuando o contrabaixo que nós temos aqui, mas os contrabaixistas trazem o seu contrabaixo, né? As madeiras também, o único que fica difícil é a percussão, que é aquilo que vocês estão vendo no fundo, que além de ter uma dimensão, né, bem maior do que os outros instrumentos, elas são pesadas e de difícil transporte. Então, toda orquestra tem que ter a sua própria percussão, né? Os percussionistas chegam e executam. Esses são os maiores, mas tem um monte de equipamento lá que são menores, como triângulo, castanholas, tipos de pandeiro, tipos de caixa, enfim, é uma infinidade de sons percussivos que a orquestra tem que fazer durante a execução de uma música ou outra. Nós estamos, e na nossa formação nós temos primeiros violinos, são 6, né? Nós éramos mais, mas tivemos que fazer uma redução. 6 segundos violinos, somos 5 violas, somos 5 violoncelos, 2 contrabaixos, nós temos nas madeiras, esse é o que compõe as cordas. Nas madeiras nós temos 3 flautas, sendo uma delas que é o pícolo, que é aquela flautinha menorzinha que dá um som bem mais agudo, né? Nós temos os oboés, nós temos o fagote. E depois, completando os metais, nós vamos ter 2 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, né? E a tuba. E finalizando a percussão. Na percussão nós temos 4 percussionistas que se interagem entre eles e vão mudando de posição de instrumento conforme a música, né? Então nem sempre um mesmo
timpanista vai tocar tímpano em todos os concertos. Ele pode mudar para um outro instrumento dependendo da música, certo? Nas madeiras nós temos 2, 4, 6, 8 músicos. Nos metais nós temos 2, 4, 7, 8 também. Então, somos uma média de 44, 45 por aí. E temos aprendizes na orquestra também, que são aqueles músicos que fazem parte das oficinas e que já estão começando a tocar junto com a orquestra. Boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Seja bem-vinda, presidente. Nós vamos falar rapidamente como foi o surgimento da nossa querida Orquestra Sinfônica Jovem de Lins. Ela tem como patronímica a professora Cleide Antônia de Mauro e ela surgiu no ano de 2011. Na época eu estava como secretária municipal de educação e a divisão de cultura era ligada diretamente à Secretaria Municipal de Educação. Então eu tive o prazer e a honra de participar desse feliz evento na nossa cidade. E aí o prefeito Casadei chamou a mim e ao Júnior, que era na época o diretor da cultura, e disse para a gente que ele gostaria muito que a gente pensasse na possibilidade, né, de estarmos montando alguma coisa ligada à música e tal. E aí vamos trabalhar, mais o Júnior do que eu. E assim, dessa forma fomos trabalhando. Surgiu inicialmente como uma camerata. E enquanto camerata era chamada de camerata linense. E enquanto camerata foram feitas 2 apresentações no Clube Linense. Sendo que na segunda camerata, na segunda apresentação, nós contamos com a presença da Patrícia Casadei, filha do prefeito Casadei e a dona Regiane Casadei. E ela era violinista, hoje já aposentada, da OSUSP, Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. Então foi assim, foram momentos muito lindos, muito bonitos e foi assim, modéstia à parte, foi um sucesso, tanto a primeira quanto a segunda apresentação da camerata. E desde o início nós temos o prazer de estar com o maestro João Fernando Paluan e ele quando ficou sabendo do surgimento da orquestra, ele veio munido do seu currículo, né? Foi conversar com o Júnior, então o diretor de cultura, e avaliando o currículo dele, a competência, tudo mais, chegamos à conclusão que seria o maestro da nossa orquestra. E foi assim, então, aí começamos, lentamente, né? Lentamente, já chegamos até 80 músicos, 80 integrantes, né? Hoje nós estamos com 44 instrumentistas e 12 coralistas. Mas a intenção agora é retomar o coro, né, ver se a gente consegue ampliar um pouco mais. Então é uma honra muito grande essa nossa Orquestra Sinfônica Jovem de Lins. Ela leva e eleva o nome de Lins a muitos lugares. Já estivemos, inclusive, no Rio Grande do Sul, na Mato Grosso do Sul e algumas cidades aqui próximas da nossa região. E estamos aí com muito orgulho, Danilo, muito orgulho da nossa orquestra. Você falou dos músicos, dos naipes da orquestra. Você já tinha declarado que o músico, para participar da orquestra, precisa estudar constantemente. Exato. Mas imagino que venham com formações musicais diversas na hora que ingressam na orquestra. Como que é para equilibrar esse conjunto todo? Essa pergunta é excelente porque no início da orquestra, logo no seu início ela como sinfônica, eu não estou falando de quando ela era camerata, certo? Nós aproveitamos todos os músicos primeiramente que nós tínhamos em Lins e posteriormente aqueles que estavam em cidades bem vizinhas, como Promissão, como Getulina, cidades que extremamente próximas de Lins, certo? Mas esses músicos que nós utilizamos na orquestra não eram músicos que tinham a música como profissão. Tinham na música um hobby. Então, até um determinado tempo, a orquestra conseguiu seguir com eles.
Mas a orquestra foi crescendo, porque a orquestra, eu costumo dizer, ela é muito... Ela como fala, se transforma muito de um mês para o outro, ou a cada 2 meses. Então, às vezes, um músico conseguiu um trabalho melhor, deixa a orquestra, o outro passou na universidade, o outro arranjou um trabalho, não pode mais, e às vezes a gente vai perdendo músicos. Então, a gente vai buscando outros músicos. E nesse interim, foram aparecendo excelentes músicos, mas músicos de profissão. E aí o que começou a acontecer? O repertório começou a subir de nível. O repertório começou a subir de nível, nós estamos vendo que chegou um momento que a orquestra começou a, tipo assim, empacar, não ia nem para frente nem para trás. Ou a gente ficava ali, e dali não sairia nunca mais, tocando aquilo de sempre, ou a gente evoluía. Então, em reunião com a diretoria, eu não me lembro o que ano exato, mas o Rubens deve saber mais do que eu, nós iniciamos as audições, né? E o que é isso? Todo começo de ano, depois que a gente já sabe os aportes que a gente vai ter para a orquestra funcionar, a gente realiza as audições. O que é isso? A gente analisa durante o ano que músicos foram comprometidos com a orquestra e os músicos que não foram. Então a gente faz uma audição, a banca geralmente são os nossos chefes de naipe, o concertino mais o Spala, e depois a gente avalia esses resultados. Então a gente vê música que foi decaindo. Olha, ele foi Spala, desceu para concertino, desceu para músico comum e passou para músico de fila. Então isso é uma decadência. Bom, então, mas entrou um que é muito melhor do que esse. Então a gente substitui esse por esse. E assim foi indo a orquestra. E hoje, salvo raríssima exceção, acho que 99,99% da orquestra é formada por músicos que estudam e que têm formação em música ou que estão em formação em música, que têm a música como profissão. Como é que eu posso explicar isso? O cara pode tocar lá na igreja, na Assembleia de Deus, na igreja pentecostal, na presbitéria, ele pode tocar em qualquer igreja, mas ele vai tocar apenas os hinos, os cantos do culto, que não exige tanto do músico. Agora você imagina aqui, o cara chega e ele tem que tocar uma sinfonia, do Beethoven, por exemplo. Mas não precisa ser Beethoven, nós já tocamos a sinfonia número 9 do Dvořák, que é a Sinfonia do Novo Mundo, que é muito difícil, você entendeu? Então, para a orquestra evoluir, ela tem que ser assim, ela tem que ter músicos de formação. Ela não pode ter o músico que tenha na música um hobby, porque ele não vai se dedicar àquilo, né? E a orquestra não vai andar. E olha que a nossa orquestra ensaia só de sábado. Você imagina se ela ensaiasse 2, 3 vezes por semana? Nossa, seria 10 vezes melhor do que ela é. E além dos músicos, tem também o coro. Tem o coro que ensaia durante a semana. A única diferença que eu faço do coro, né, é que o coro, só 3 pessoas, 2 têm formação universitária em música, né, que é o Zé Maria, que é o tenor, que geralmente faz os solos da orquestra, e a Vera Giovanetti, né? Eles têm titulação em música superior. Então isso os faz um pouco diferente. Por quê? Porque eles batem o olho na partitura e já sabem o que está ali que tem que para cantar. Os demais não, são amadores. Então eu tenho que ficar tocando aquela linha melódica para ele ouvir. Por isso que o desenvolvimento do coro é mais lento. Demora muito mais você ter um repertório do coro a longo prazo. Com a orquestra eu coloco uma música hoje, eles podem não deixar ela pronta, mas eles leem a música no mesmo momento, no mesmo instante. Os coros sinfônicos de orquestras que recebem verbas que não dá nem para comparar com o que a gente recebe, como a USESP, o coral do Teatro Municipal de São Paulo, né? Para você ter uma ideia, o coral da USESP são 180 cantores. O que menos recebe 4 mil. E o cantor mais top recebe 12 mil, que é o solista. O Teatro Municipal de São Paulo tem o coro sinfônico, que é o antigo coro paulistano, certo? Você tem que ser músico, o seu teste é assim, os caras te dão uma área de ópera e faz você ler na hora, para saber se você sabe, porque eles têm que produzir muito rápido, né? Às vezes o regente vira e fala, olha, nós vamos montar a ópera tal, olha, nós vamos fazer o concerto tal que tem coro na 9ª sinfonia, o 4º movimento é coral, e é dificílimo. O coro tem que estar pronto, você entendeu?
Então, com um coro profissional, as coisas funcionam também muito rápido. Agora, com um coro amador, é muito demorado e muito desgastante. Às vezes a pessoa desiste porque ela cansa de... Você tem os músicos, né? Mesmo amador, que tem um bom ouvido, ouve de primeira e já pega. Mas você tem aquele músico que tem uma certa dificuldade, escorrega na voz do outro. Enfim, dá um samba bem, bem bom ensaiar o coro. Nesse período de 10 anos, 2011 e 2021, qual foi o momento mais difícil da orquestra e qual foi a sua maior alegria com a Orquestra Sinfônica Jovem? Eu acredito que momento difícil foram alguns, vamos dizer, uns 2 ou 3, né? Nós tivemos um momento que eu não consigo... Eu sou muito ruim de data, certo? Mas, se eu não me engano, foi 2018 ou 2017. Houve um problema com o repasse da verba do governo federal e nós ficamos sem receber por 3 meses. Né? Esse foi um momento bem difícil. Por exemplo, eu vivo do dinheiro da orquestra. Então, se o mês que vem não tiver dinheiro da orquestra, eu vou ficar devendo tudo que eu tenho, né? Todas as contas, enfim, vou depender de favores de terceiros, né? E isso aconteceu por mais 2 vezes, aconteceu também o ano passado, né? Nós tivemos também, quando recebemos, uma redução daquilo que nós recebíamos, porque as autoridades decidiram cortar, né, algumas ajudas, mas não cortaram de todos, então eu considerei uma certa injustiça isso, né? Mas, enfim, a gente tem que aceitar a situação como ela é. Eu prefiro a orquestra trabalhando com menos do que não ter orquestra. E, atualmente, também é outro momento crítico, né? Nós estamos assim, nós sabemos, a prefeitura já conversou com a gente, ela vai dar o patrocínio dela, bem menor do que os que a gente costumávamos receber, mas em função de tudo que vem acontecendo. Mas nós não temos ainda, vamos dizer, uma resposta efetiva do nosso patrocinador federal, né? E eu não vou citar o nome da instituição por questões éticas. Então nós estamos nessa espera, né? Quando vamos retomar as atividades, e esses são os momentos tristes da orquestra, quando a gente chega nesse momento financeiro, em que está tudo indo muito bem, e de repente vem algo e para tudo, porque você não sabe como é que vai ser, né? Eu costumo dizer que sempre que vai chegando o ano, a gente vai ficando muito triste, porque a gente não sabe o que vai acontecer no ano seguinte, né? Mas tudo bem, faz. É sempre angustiante. O meu ano novo e o meu Natal não são alegres. Todo mundo fala, mas você está confundindo as coisas. Não. Eu comemoro o meu Natal comigo mesmo, eu sei a data para que serve, qual é a função dela, então eu não sou desses de ficar fazendo festa. Prefiro 1000 vezes estar aqui dentro da minha casa sozinho, tocando um piano e curtir o verdadeiro sentido do Natal, do que estar numa praia, numa festa, vendo um jovem. E o ano novo, para mim, desculpa a maneira como... Eu acho uma tonteira essa história de comemorar a passagem de ano. Para mim é só um dia a mais. Passei de um ano para o outro e acabou. Não mudou a minha vida. Mas você vai viver... Não, eu não vou ver mais um ano de vida. Eu não sei se eu vou até o último ano de vida. Para mim é simplesmente passagem de um dia para o outro como qualquer outro, né? Mas, enfim, se reúne em família, acabou aquela comemoração, para mim, pronto. Eu falo, amém, passou. Mas sempre é um período em que a gente fica receoso. Que vai ser da minha vida nesse tempo? Você não sabe. Então isso é muito triste. Os momentos alegres, assim, os melhores momentos que a orquestra me trouxe foram vários. O primeiro motivo dela ter sido criada, né? Isso ter sido uma ideia que eu levei, um projeto que eu levei, que foi aprovado. Segundo, quando começaram os PROACs, o concerto, a primeira vez que a gente tocou em Bauru, na igreja do Santuário do Sagrado Coração,
de Jesus, é uma igreja para quase 2.000 pessoas. Nós tínhamos a igreja praticamente lotada e foi um sucesso tremendo. Como é que a gente pode dizer? Foi um arraso aquilo lá, foi coro e orquestra e saiu meia página no jornal da cidade de Bauru falando sobre a beleza da orquestra, mas a beleza sonora, de repertório, dos solistas, do coro, enfim. E que Bauru, que já estava muito maior, não estava sabendo utilizar a verba que era destinada tanto para orquestra para banda. Eles têm a orquestra, têm a banda é top, né? A banda sinfônica deles, mas eles não saem. Eles ficam restritos a Bauru, né? Os concertos deles são durante a semana, não são de fim de semana, então isso complica muito a vida. Então, a crítica foi muito bem feita. Falou assim de como se gastava bem o dinheiro público, né? Que aquele era exemplo de excelência de administração e de excelência de trabalho musical. Obviamente, o sucesso da orquestra não é meu, né? Se eu não tivesse bons músicos, se eu não tivesse uma diretoria compenetrada, enfim, nada disso seria possível. Você pode ter um excelente regente, mas péssimos músicos. Você pode ter músicos excelentes, mas um péssimo regente. Enfim, nós crescemos juntos, nós formamos a orquestra. Então, ela ser uma referência hoje, que se você falar a orquestra vai tocar em Marília, o teatro lota. A orquestra vai tocar em Botucatu, o teatro lota. A gente está tentando agora com a questão da nova variante, não sabemos. Já está tudo encaminhado para a gente fazer parte dos concertos matinais da USESP, na Sala São Paulo. Mas agora estamos aí para ver como é que vai ficar isso daí, não sabemos ainda em que pé está. Então, com certeza vai ter muita gente nessa Sala São Paulo para querer ouvir a nossa orquestra, que vem de uma cidade pequena, com poucos recursos, isso é o mais importante dizer, pouquíssimos mesmo, eu costumo dizer recursos ínfimos, né? Porque a gente necessitaria, com um ensaio semanal só, e a gente consegue ser uma orquestra dessa envergadura. Eu fico pensando, e as outras orquestras que recebem o triplo, o quádruplo, tem orquestra que recebe 10 vezes mais do que a gente recebe e não faz nem um terço do que a gente faz. Eu não estou me gabando disso, não. Eu estou mostrando o que é real, né? Só que a nossa é uma orquestra com identidade, ela ensaia toda semana, então ela constrói a sua massa sonora. As outras, a maioria delas são orquestras de repertório. Elas existem, eu não vou citar nome de cidade também para não ser antiético. A Orquestra Sinfônica da cidade tal vai dar concerto. Ela não existe, só existe o nome. Aí eles contratam músicos de várias cidades e fazem o concerto naquele dia. Músico de alta qualidade, bateu o olho e só sai tocando. Mas ela não tem a identidade que nós de Lins buscamos, né? Então, esse de Bauru foi maravilhoso. Igreja lotadíssima, os aplausos não paravam, a gente teve que tocar vários bis e a coisa continuava, você entendeu? Foi um concerto que a gente saiu de lá que se apertasse um alfinetezinho não sobrava nada de tanto que ia explodir. Depois nós fizemos, posteriormente, um concerto em São José do Rio Preto e a crítica foi mais ou menos similar à de Bauru, um pouco mais grandiosa ainda, mas também uma igreja maravilhosa, lotada, um calor de 40 graus infernal que ninguém aguentava. Foi no mês de outubro, se eu não me engano. E a crítica também foi excepcional no repertório, nos solistas, Botucatu também, que tem uma sinfônica há mais de 30 anos, né? Ficou muito impressionada com a qualidade dos nossos solistas, enfim. São inúmeros os momentos, mas a maior alegria que a orquestra tem é ter a plateia que ela conquistou em Lins. Uma cidade de 80 mil habitantes, que a maioria nem sabia, às vezes, o que era uma orquestra sinfônica. E hoje nós temos um público cativo linense que é de pelo menos 900 pessoas. Isso para uma cidade como Lins é algo incrível. Você não tem nas cidades vizinhas isso. Você tem muita cadeira vazia e muita gente no palco. Nem, talvez, em alguns teatros da capital, né, ou da grande São Paulo, às vezes você tem mais gente
no palco do que na plateia, que a gente consegue fazer essa interação. Por exemplo, você vai no concerto da Sala São Paulo, dá os sinos, 1, 2, 3, entra o espalo, ou já entra o regente, pabuf, ninguém fala nada, ninguém abre a boca, toca, pronto, tchau. Tem umas pessoas que... Algumas pessoas dizem que eu falo demais. Mas se você não explicar para o público o que ele vai ouvir, como é que ele vai entender? Para um público seleto, como pode ser o da Sala São Paulo, pode até ser que funcione. Se eu for num festival de música, eu vou tocar para um público que é só de música, então ele tem por obrigação saber aquilo que eu estou tocando. Mas se eu vou tocar em Lins, se eu vou tocar em Promissão, se eu vou tocar em Cafelândia, se eu vou tocar em Garça, ou se eu vou tocar em Marília, qualquer outra cidade que seja, em que o público não está acostumado a esse tipo de coisa, eu tenho que explicar, olha, isso é uma sinfonia, sinfonia é. Olha, a solista vai cantar uma área da ópera tal, a ópera tal tratava desse assunto. E o que ela está cantando aqui é isso. Nas grandes salas é um pouco diferente, porque aquilo que ela está cantando está passando no letreiro, você entendeu? Traduzido. Mas nós temos condição? Às vezes nós não temos nem microfone para os concertos, quanto mais ter um letreiro. Então, às vezes a gente perde. Por exemplo, o concerto de aniversário que a gente fez dia 20 agora foi topíssimo. Foi de alto nível, com um único ensaio naquele dia. Eu fico imaginando essa orquestra tendo ensaios mais do que uma vez por semana, tendo uma verba um pouquinho maior, o que está muito difícil no momento, aonde nós não chegaríamos, né? Então a gente acaba ficando limitado. A gente quer dar o pulo do gato, mas acaba dando o pulo do rato, entendeu? Mas enfim, ela está viva e continua. Isso é o que mais importa. Então, o que eu gostaria, sim, é ver uma orquestra sinfônica de Lins mais poderosa, não só financeiramente, mas na sua massa musical, né, mais gente, um coro sinfônico de pelo menos 40 pessoas, aí sim nós teríamos um material decente para trabalhar, patrocinadores que vão lá, sabe, apoiar a orquestra e começar a fazer turnês quando possível dentro dessa pandemia para alguns países que nos convidam. Já temos 2 países que fizeram contato pelo projeto, que foi assim mandado uma sinopse, né? E se interessaram. E é para a gente poder fazer isso também, né? Porque ficar parado esperando que as coisas caiam do céu, nós não vamos conseguir. O que eu quero sempre é fazer coisas novas e inusitadas enquanto eu estiver vivo. Depois que eu me for, aí outra história.
Vamos, querida. Me chamo João Fernando Pauluan, venho de Marte. Amo. Tenho 250 anos, mas na vida terrestre eu tenho 30.